Todas as vezes que eu canto essa canção, eu me lembro do sacrifício maravilhoso de Jesus por nós, mas também me lembro que há 25 anos atrás, no dia 27 de dezembro, eu estava entrando numa igreja para me casar com minha esposa hoje. Depois de 25 anos, estamos aqui. E naquela ocasião eu entrei com um paletó, com um terno branco, com uma gravata borboleta rosa, e eu tinha um óculos bem grande assim. E toda vez que eu canto essa canção, além de lembrar do sacrifício do amor de Jesus, eu sempre acho que essa canção é uma canção que minha esposa cantava, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu melhorei um pouquinho, gente. Glória a Deus, Deus é bom, amém? Aleluia, diga aleluia. Diga Deus é bom. Olha a pessoa do seu lado, diga, meu irmão, você vai melhorar, você vai melhorar. Sim. Não desanima não, diga para ele, não desanima não. Você vai melhorar. Aleluia, diga aleluia. Deus é bom, amém? Eu estava aqui pensando, pregar nesse culto aqui, que legal, né? Muito bem alto assim, estou tendo uma visão assim de toda a igreja, mas eu estava me lembrando de um seminarista, viu, que foi pregar numa igreja, e ele não tinha muita experiência para pregar, era seminarista, e ele estava assim com o seu material para pregar, e o ventilador levou esse material para debaixo do piano. E ele ia pregar naquele texto, esse que veio sem demora. E ele ficou, quando terminou a oração, ele procurou o material e ficou pedindo misericórdia ao Senhor, né? E ele segurava o púlpito assim e dizia, esse que veio sem demora, esse que veio sem demora. A terceira vez ele foi. Lá no meio da congregação, literalmente. E a irmã, ele disse, perdão, irmã, bateu, estou pensando na irmã da frente. E a irmã disse, não tem problema, pastor, você avisou 3 vezes que vinha, eu que não me preparei. Então, se eu for, aí sem demora, vocês já estejam preparados. Aleluia, diga aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra comigo, por favor, nesta noite, no livro de Malaquias, no capítulo de número 4. Para aqueles que estão preocupados em achar Malaquias, ele fica antes do livro de Mateus. Não, tá bom. Esse que vou sem demora. Malaquias, capítulo número 4. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Não é cronologicamente a última profecia, porque Malaquias teria que ser colocado numa outra posição se nós tivéssemos que organizar a Bíblia da maneira como cada livro foi escrito em seu tempo. Todavia, esta é provavelmente uma das profecias messiânicas, porque ela aponta para Jesus. Ela fala dos dias que antecedem a vinda de Jesus. Há muitas profecias no Velho Testamento que são conhecidas como profecias messiânicas, são profecias que falam a respeito de Jesus. E no verso de número 4 e verso de número 6 diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta. Quantos já estão comigo aí? Já acharam? Malaquias capítulo 4, verso 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará, diga ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Espírito Santo, exaltamos a Ti mais uma vez nesta noite, depois de tanta adoração, de tanto louvor e de tanta celebração neste lugar, nesta noite. Queremos Te exaltar por causa da Tua palavra. E queremos pedir, Espírito Santo, que exaltes a Jesus, que glorifiques a Jesus através deste recado nesta noite, que nenhum de nós saiamos desse lugar da mesma maneira que aqui entramos, mas que Tua palavra seja luz para nossos caminhos, Pai,
seja lâmpada para os nossos pés, que nesta noite a Tua palavra possa iluminar a nossa alma, de tal maneira que possamos ver o que não estamos vendo. Pedimos isto em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso mais uma vez a Ele. Eu creio que esse texto aqui, irmãos, tem algumas coisas extremamente importantes para nós nesta noite. A primeira coisa que nós temos que entender é que esta profecia do Antigo Testamento, uma das últimas profecias do Velho Testamento, ela é uma profecia messiânica, ela aponta para Jesus, porque ele está falando: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Agora, no verso 6 ele está dizendo: ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. Interessante aqui que este pronome aqui, ele não é uma letra minúscula, é uma letra maiúscula, significando que este ele aqui não é o profeta Elias, mas Deus que opera através do profeta Elias. Deus que opera através do profeta Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. A primeira coisa importante que nós precisamos entender é que esta é uma geração que entra numa liberação profética jamais vista em toda a sua história. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: meu irmão, você é uma geração profética. Diga para a pessoa que está do outro lado: você faz parte de uma geração profética. Diga: esta é a geração de Elias. Aleluia. Glória a Deus. Você, quando vai para o Evangelho, você vai perceber que Jesus, quando ele está com seus discípulos, ele diz a respeito de João Batista, e os discípulos entendem isso, que ele falava de João Batista, do Espírito que operava por meio de João Batista. E qual era o Espírito que operava através de João Batista? Era o Espírito que preparava o caminho para Jesus. Quando João Batista estava pregando no deserto, ele dizia: eu sou a voz que clama no deserto. Ele estava preparando o caminho para que Jesus viesse. Diga aleluia. Da mesma forma, esse texto aqui, alguns pensam assim: mas o Elias que havia de vir, ele estava falando a respeito de João Batista. Mas esse texto, além de apontar para o tempo que antecedia a primeira vida de Jesus, esse texto também ele aponta para a segunda vida de Jesus, porque ele fala antes do grande e temível dia do Senhor. Então ele diz: eu enviarei a você o profeta Elias. Mas esta unção do profeta Elias é uma unção que vai anteceder a vinda do Senhor Jesus Cristo. Significa dizer que eu e você, nós temos que preparar o caminho para Jesus. Aleluia. O espírito profético de Elias é o espírito que prepara, é o espírito profético que prepara o caminho para Jesus vir sobre a terra. E esta é uma geração que prepara a vida do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós fazemos parte desta geração. Ontem à noite eu estava falando sobre discernir os tempos. E nós temos que discernir o tempo que nós estamos, a época que nós estamos vivendo, discernirmos as estratégias que nós temos que ter para alcançar cada cidade, nosso território, aonde nós estamos. E nós temos que entender que profeticamente Deus deseja que nós entremos numa linguagem espiritual. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, para cada palavra negativa que você der, você vai declarar 10 palavras positivas. Diga aleluia. Quantos creem que podem praticar isso essa semana? Sabe aquelas palavras que a gente diz assim: eu estou cansado? Palavra negativa. Eu estou ficando velho. Palavra negativa. Ó céus, ó dia, ó ano, ó inferno. Palavras negativas. Para cada palavra negativa que você der, comece a declarar 10 palavras positivas. Você vai fazer isso? Sabe como é a palavra positiva? Você vai declarar assim: eita, que marido maravilhoso o Senhor me deu. Faz palavra, irmão. Que esposa maravilhosa que Deus me deu. Aleluia. Que noiva linda que o Senhor está me dando. Amém. Que emprego maravilhoso que eu tenho. Amém. Que salário abençoado que eu ganho. Deus vai multiplicar o meu salário. Irmãos, porque a gente tem uma linguagem que não é a linguagem do espírito do profético de Elias. A
A linguagem que muitas vezes temos é uma linguagem negativa. A gente diz que tudo é errado, que não vai dar certo, que os políticos não prestam, que o Brasil não tem jeito. Para de declarar coisas que Deus não quer fazer nesta nação. Nós precisamos declarar coisas que Deus vai fazer nesta nação. Nós precisamos levantar a nossa voz e declarar: Deus vai mudar o Brasil, Deus vai mudar esta nação, Deus vai mudar Tanabi. Aleluia. Amém. Nós podemos declarar: esta cidade será alcançada pelo poder de Deus. Hoje nós estávamos orando lá no templo, tivemos a oportunidade de ir lá no futuro templo de vocês, um lindo templo. Quero parabenizar vocês e a visão dos pastores pelo aquele lugar tão maravilhoso, e que quando vocês entrarem dentro já vai estar pequeno. Vai ficar pequeno, sabe por quê? Porque Deus vai começar a entregar muita gente nessa cidade nas mãos de vocês. Vocês precisam crer que pelo menos vocês devem orar pelo menos por 10% da população desta cidade convertida. Amém? Você crê que isso é possível? Prefeito convertido, os vereadores convertidos, amém? O juiz da cidade convertido, o delegado convertido, as polícias convertidas, amém? As autoridades convertidas, o padre convertido, todo mundo convertido. Você tem que profetizar. Aleluia, diga aleluia, aleluia. Diga para seu irmão: há poder nas suas palavras. Comece a declarar a linguagem do espírito profético de Elias. Esse é o tempo de começarmos a declarar a linguagem do espírito profético de Elias. E esta linguagem é uma linguagem de fé. Diga: eu tenho uma linguagem de fé. Então, para cada palavra negativa, você vai declarar 10 palavras positivas. Diga mais uma vez para seu irmão: para cada palavra negativa, você vai declarar 10 positivas. Comece a praticar isso. Diga para ele: pratique isso, pratique isso, pratique isso. Aleluia, 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 aleluia. Diga: glória a Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ah, mas as coisas estão difíceis. Para de dizer que as coisas estão difíceis, as coisas estão fáceis. Deus vai mudar a sua história. Você precisa crer que Deus vai mudar a sua história. Deus vai repaginar a sua vida. Creia nisso. Deus vai mudar a página da sua vida, da sua história. Creia nisso. Pastor declarou uma palavra profética: eis que faço novas todas as coisas. Essas palavras que tem que encher o nosso coração. Mas isso não é pensamento positivo. Isso são palavras de fé. É uma linguagem de fé que eu e você precisamos alimentar. Lembra-se de Davi? Quando Davi foi lá na guerra, o pai dele mandou ele levar apenas um lanchinho para os irmãos que já estavam na guerra. E a Bíblia diz que Davi foi fazendo o favor, levar o lanchinho. O papai mandou uma lancheira para abençoar os irmãos que estavam lá na guerra. E quando Davi chega, Davi olha e começa a observar, e não havia movimento de guerra nenhum, porque de um lado estava o exército filisteu e de um outro lado o exército israelita. E eles ficavam, na verdade, em outeiros. Estavam um lado e o outro estava do outro lado. E havia um vale no meio. E havia um homem, um grande homem, um homem de 2,70 metros e que tinha uma cabeça muito grande também. Porque se tinha 2,70 metros, deveria ter uma cabeça grande também. E o interessante é que Davi, quando viu aquele homem afrontar, já fazia 40 dias que aquele homem estava dizendo assim: levantem alguém de seu exército para lutar comigo. E olha, continuamente aquilo, e não se levantou ninguém. E sabe quem era o homem que tinha que se levantar? Era Saul. Saul era o homem que tinha que lutar contra Golias, porque a Bíblia diz que Saul, ele sobressaía, né, acima de toda a média. Ele tinha um porte físico acima de todos o povo de Israel. Então ele era o homem mais adequado, era o ungido de Deus, era o homem que tinha que ir para aquela guerra. Mas Saul era medroso, Saul não confiava em Deus, ele não tinha uma linguagem de fé. Mas Davi, ao contrário disso, sabe quantos anos Davi tinha, meus irmãos? Davi tinha 17 anos. Eu creio nos jovens. Eu creio nos adolescentes. Eu fiquei feliz aqui, quando eu cheguei aqui lá na nossa igreja. Os recepcionistas normalmente são pessoas mais maduras. A gente pensa pessoas mais maduras, vamos receber. Aqui é tudo jovenzinho. Quando a gente entrou, as adolescentes bonitas assim. Que bom, né? Que linguagem de fé linda, né? Aleluia. Você já fica feliz então na igreja, né? Sorrisos assim, jovens, juvenis, né? Maravilhosos, né? Então Davi tinha, ao ser ungido, 13 anos de idade.
E aos 17 anos de idade, era um adolescente quando foi ungido, e ainda adolescente quando foi espiar a guerra. E ele olhou lá e ele disse uma coisa que chamou a atenção dos soldados, que levaram ele até o rei, e o rei colocou ele diante de Golias. Sabe por quê? Porque ele disse: quem é este incircunciso que ousa estar lutando ou tentando denegrir a imagem do Senhor dos Exércitos? Porque Davi tinha uma linguagem de fé. Tenha uma linguagem de fé. Diga para o seu irmão: tenha uma linguagem de fé. Mantenha uma linguagem de fé. Ele entendia, Davi entendia que ele tinha aliança com Deus, e aquele Golias não tinha aliança com Deus, era um homem incircunciso, não tinha aliança. Por isso Davi pôde vencer aquele gigante. Ele não venceu com uma espada, não venceu com armaduras, ele venceu apenas com uma funda. Eu não sei como chama aqui, funda, batoque, estilingue, né? Qualquer coisa assim. Ele pegou aquela fundinha. Eu acho engraçado, porque quando a gente canta a canção, pelo menos quando era no departamento infantil, a gente cantava assim: uma pedazinha colocou na funda e logo atirou, pum. Aí deu a ideia que errou, né? Não é porque aí outra pedazinha, mas a Bíblia não diz nada disso, que colocou uma pedazinha, duas pedazinhas, três pedacinhas, não. Quando Davi passou no riacho, ele pegou pedras lisas. O que representavam aquelas pedras lisas? Aquelas pedras, para serem lisas, elas precisaram estar ali por dezenas, talvez centenas de anos ali, onde o rio vinha e batia naquelas pedras, e aquelas pedras iam sendo afinadas. Para que nós nos tornemos pedras lisas, o Senhor vai derramar o seu rio sobre cada um de nós, e nós seremos como flecha nas mãos do Senhor, como palavra que será declarada. O nosso testemunho será como palavra declarada, e como flechas diante do Senhor, nós iremos atingir os nossos inimigos. E a Bíblia diz então que Davi pegou aquelas pedras lisas e ele colocou aquela pedra na funda, e ele, quando atirou a primeira pedra, a Bíblia não diz que foi a segunda, a terceira, a primeira pedra que Davi acerta bem na testa daquele gigante. E eu fico pensando, claro, irmãos, era fácil, era o lugar mais fácil de acertar, porque ele tinha 2,70 metros, e se ele tinha 2,70 metros, imagina um homem de 2,75 metros, 2,74 metros, então a cabeça dele também devia ter alguns centímetros a mais. Então Davi mirou e ele conseguiu acertar, mas tudo isso não foi possível, porque Davi, ele tinha uma linguagem de fé. Nós precisamos alimentar essa linguagem de fé. Aleluia! Se vocês crerem e começarem a profetizar, Deus poderá lhes dar rapidamente todos os recursos necessários para que aquele tempo seja terminado em um ano. Aleluia! Tem muitas coisas para serem feitas, é verdade. Vocês estão apenas no começo, aleluia, mas é possível, porque o Deus das promessas, Ele está no meio de nós e Ele opera através de cada um de nós. E nós temos que manter viva uma linguagem de fé. Mantenha viva, sabe por quê? Porque a linguagem de fé é a única coisa que nos faz entrar para experimentar o sobrenatural. Você quer experimentar o sobrenatural? Então mantenha uma linguagem de fé. Abra a sua boca e faça declarações de fé. Faça uma declaração de fé agora na tua vida, algo que você crê que Deus vai fazer. Comece a declarar a salvação do seu pai, a salvação da sua mãe, de seus irmãos. Eles vão ser alcançados. Eles vão ser alcançados. Faça uma declaração de fé hoje. Declare cura para você agora mesmo, para o seu corpo. Declare: eu profetizo saúde para o meu corpo, para uma área do seu corpo, um órgão do seu corpo. Faça uma declaração de fé hoje mesmo. Declare e profetize, porque quando começamos a declarar, Deus vai começar a se mover. Diga aleluia. Então a primeira coisa importante: eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele, esta unção do profeta Elias, esta declaração desta unção que vai preparar o caminho para que o Senhor venha. Esta unção do profeta Elias, ele fará com que o coração dos pais se convertam aos filhos e o coração dos filhos se convertam aos pais. Uma segunda coisa importante que esse texto nos ensina, ele fala de paternidade. Diga paternidade. Paternidade. Quando eu escrevi este livro, Paternidade Espiritual, eu trago de introdução justamente isso que eu estou falando hoje aqui com vocês. Porque eu creio que este livro, ele tem a ver justamente profeticamente com aquilo que Deus quer fazer nesses dias, nessa geração. Ele quer converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O Senhor quer fazer isso, e Ele quer realizar algo novo na sua vida,
Porque o Senhor quer arrancar o espírito de orfandade dentro da igreja, e Ele quer plantar um espírito de paternidade. Nós temos, eu e a Eliane, 4 filhos. A última vez que nós estivemos aqui, hoje pela manhã eu compartilhava isso com os irmãos que estavam aqui na liderança. Nós tínhamos 3 filhos, e nós queríamos adotar mais um. Só que ele dizia, eu não quero passar por um processo de ter que engravidar, ou então pegar um bebezinho. Eu queria já pegar uma criança grande. E nós queríamos uma menina. E chegou, pela graça de Deus, por orientação de Deus, Fabrícia, né? Está conosco há 3 anos. E é a segunda criança que nós tivemos a graça e a oportunidade que o Senhor nos deu de adotar. E sabe uma das coisas que Deus tem plantado em meu coração? Se nós não adotarmos, os homossexuais estão adotando. A igreja precisa acordar, nós precisamos adotar as crianças órfãs desta nação. Nós precisamos plantar uma geração de homens e mulheres e crianças que se tornarão homens e mulheres que conhecem e que amam ao Senhor. Sabe quando Fabrícia chegou em casa? Há 3 anos atrás, a canção que ela cantava era aquelas canções assim, né, que a gente ouve por aí, aquelas canções bem horríveis mesmo, sabe, bem baixinhas mesmo. Mas eu cantava aquelas canções e minha filha, essa linguagem não está muito boa. E um dia desse ela estava cantando, tentamos colocar no YouTube, né, porque ela estava adorando, né, cantando uma canção de um dos irmãos lá da igreja. E ela cantava que Deus era um milagre, tinha feito um milagre, a sua graça tinha alcançado. Que coisa linda a gente poder ver. Agora a transformação 3 anos depois, é uma nova geração que nós podemos levantar, amém? Sabe por quê? Porque Deus deseja arrancar o espírito de orfandade dentro da igreja. O pastor é uma figura de pai para a igreja. E nós precisamos ser pais para esta geração. Quando Éder chegou na nossa casa, o meu primeiro filho adotado, ele tem 15 anos hoje. Ele chegou com 7 dias de nascido. Foi um presente de Deus para nós, Éder. Porque era o dia 24 de dezembro, não sei se Kelvin estava lá naquela época, acho que nós estávamos depois. Era o dia 24 de dezembro, nós estávamos lá e alguém ligou para nós saber se nós queríamos adotar. Nós sabíamos que queríamos adotar, mas não era o momento, achávamos que não era o momento. Mas a Eliane pediu para que aquele bebê fosse levado à noite para que nós pudéssemos apresentar. E quando ele chegou em minhas mãos, aqui eu olhei para ele e ele olhou para mim. Eu olhei para ele e ele olhou para mim. E eu fiz uma oração. Eu costumo dizer que foi a oração mais confusa que eu fiz na minha vida. Porque ao mesmo tempo que eu estava orando, apresentando, Senhor, apresenta esse bebê, e para a casa para onde ele vai, e Deus dizia, é a tua casa. E eu dizia, Senhor, abençoa esse bebê e tal. E naquele mesmo espírito, o Senhor me incomodou muito. E quando eu terminei de orar, eu olhei para aquela criança, e ela olhou para mim, quase que sorrindo nos seus olhos, e eu disse, você está olhando para o papai? E a partir daquele momento, né, a igreja também não deixou nem mais eu não adotar. Porque todo mundo deu glória a Deus, a igreja pentecostal, o pessoal começou a falar, aleluia, glória a Deus, e aleluia. E eu disse, espera aí, deixa eu chamar minha mulher. Chamei minha esposa, e ela já veio chorando, disse, meu irmão, você está em concordância assim, porque desde a tarde Deus já estava falando com ela. Mas quando nós adotamos, toda a igreja adotou conosco. Teve pessoas, inclusive sua tia Jerusa, que até 2 anos de idade, ela deu leite para ela. Olha aí que bênção, né? É uma geração que adota. Nós temos que ser uma geração que adota os filhos órfãos que estão lá fora. Mas há muita gente dentro da igreja órfã, gente que não tem um relacionamento significativo com o seu pai. Por exemplo, eu venho de uma família grande, uma família com 10 irmãos, papai e mamãe, são 12 pessoas. Eu me lembro de minha mãe fazendo declarações de amor para os filhos. Mas eu nunca me recordo de ter ouvido, papai pode ter feito isso, mas eu nunca ouvi meu pai dizer assim, eu te amo. Eu nunca tive a oportunidade de sentar no colo de meu pai quando criança, ou quando adulto mesmo, e ele me fazia um carinho e dizer, meu filho, eu te amo, isso é importante. Eu nunca vi nenhuma declaração dessa do meu pai. Um dia ele estava fazendo aniversário e Deus disse para mim, ele nunca fez com você porque ele nunca recebeu isso, mas você tem recebido de mim, você pode fazer isso com ele. E eu fui aonde ele estava aniversariando, e eu dei um beijo, um ósculo santo, e disse, papai, eu te amo. E ele me deu de volta o beijo e disse assim, eu também te amo. E depois daquela ocasião, algumas vezes que nós nos encontrávamos, eu o abraçava e eu podia dizer, eu te amo. Irmãos, Deus quer que nós quebremos essas barreiras, sabe por quê? Porque muitos dos nossos pais alimentaram a nossa casa, eles deram sustento à nossa casa, mas muitos de nós talvez foram criados sem esse clima emocional extremamente importante.
Hoje eu não recebi do meu pai em particular isso, mas hoje eu dou para os meus filhos. Hoje eu posso deitar na cama, rolar com eles, como eu vejo Kelvin, né, e o vovô lá, bem jóia, brincando assim com o neto. Que coisa maravilhosa, né? Como é bom isso, sabe por quê? Porque essas crianças vão crescer emocionalmente equilibradas, mas há tanta gente dentro da igreja que tiveram pais, mas pais ausentes, pais que não foram participantes da sua vida, das suas emoções e de seus dias. Nós pais precisamos conhecer o cheiro dos nossos filhos. Eu costumo dizer que nós temos que conhecer o cheiro deles, saber que cheiro eles têm. O que significa dizer? É que nós temos que conhecer o que é que eles estão vendo na internet. Nós temos que saber o que é que nossos filhos estão, com quem eles estão andando, com quem eles estão namorando, com quem eles estão estudando. Nós pais precisamos participar ativamente da vida dos nossos filhos. Quando nós deixarmos eles com alguém, porque nós temos que fazer alguma viagem, temos que sair para alguma coisa para fazer, é importante saber em que casa nós estamos deixando aqueles nossos filhos, porque muitas crianças hoje estão sendo abusadas sexualmente. Nós estamos vendo aí a televisão, a mídia informando como a pedofilia está crescendo nessa nação. Isso tem sido terrível e nós precisamos cuidar das nossas crianças. Esse é o tempo que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos, porque Deus está derramando o espírito de paternidade sobre a igreja. Esta é uma igreja de paternidade, diga aleluia. Eu creio que esta é uma igreja apostólica, que tem uma unção apostólica para a cidade, porque a igreja apostólica é uma igreja que tem uma visão para a cidade e não apenas para aqueles que estão debaixo da cobertura local. Pastor Kelvin, tu temos uma visão para a cidade. Deus te dá uma cidade nas suas mãos. Eu creio que Deus levanta homens de paz em todo lugar, e Deus te trouxe de longe para te plantar neste lugar e te colocar como homem de paz neste lugar. E Deus vai levantar pessoas que vão te assessorar como tem levantado. E levantará muitos homens que Deus vai confiar nas suas mãos para você conquistar aquilo que Deus tem planejado para você conquistar neste lugar. Amém. Há muito a ser feito. Amém. Porque esse território precisa ser alcançado. Mas creia que Deus te levanta como pai de uma cidade. Amém. É pai de uma cidade. Não é apenas pai desta geração jovem que está aqui. Gostaram os mais velhos? Amém. Mas você é pai de uma geração, de toda uma cidade. Aleluia. Quando você for na sorveteria, você olha lá, aí está um filho e uma filha deste ministério. Profetiza. Quando você andar pelas ruas, você diga, aí vai o filho do Senhor. Comece a profetizar, aleluia, comece a profetizar. Irmãos, comece a profetizar. Eu creio que quando você começar a profetizar, você vai começar a ver conversão e conversão e conversão e conversão. Muita gente convertida nessa cidade. E você vai andar na cidade e quase que você não vai conseguir parar de dizer graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Tanta gente convertida que você vai encontrar no comércio, na loja, lá em lugares onde você for no comércio, porque Deus vai começar a salvar pessoas. Nos últimos dias, Deus vai salvar cidades inteiras para a sua vida. Esta é a promessa. Nós precisamos ter um entendimento que Deus tem levantado igrejas com o coração de paternidade. Por isso que quando escreve esse livro de paternidade espiritual, ele tem esta visão de trazer à igreja o entendimento da paternidade. A igreja precisa cuidar de uma cidade. Amém, gente? Amém. Seus discípulos são como filhos espirituais que Deus está colocando nas suas mãos para cuidar. E filho a gente não abandona, sim ou não? Você já vê algum ex-filho? Eu já vi falar de ex-marido, ex-mulher, mas eu nunca ouvi falar de ex-filho. Você conhece algum ex-filho? Não, porque filho é filho. Não deixa de ser filho. Amém? Ainda que seja distante, ele continua filho. Ainda que ele vá para um outro lugar, ele continua filho. Ainda que ele vá embora, ele continua filho. Ele não deixa de ser filho, porque filho é filho. Então Deus está gerando hoje filhos espirituais que nós precisamos ser pais substitutos que vão cuidar desses filhos, que vão regar a vida desses filhos. Porque o Senhor está fazendo algo novo, levantando igrejas apostólicas. E a igreja apostólica é uma igreja que tem uma unção de paternidade para abençoar a cidade aonde está. Por isso que hoje pela manhã eu disse, eu estou grávido de uma cidade chamada Recife. E eu oro, Deus me dá 10% pelo menos desta cidade. 10% da cidade de Recife, só Recife, você fala que de Recife, é 120 mil pessoas. Deus pode fazer isso? Amém! Pode. Sabe por quê? Porque Deus quer levantar e levanta homens de paz que profetizam e que creem em Deus. Eu estou gerando uma cidade. Amém? Aleluia. Mas para isso vocês têm que sonhar com isso.
Vocês têm que desejar isso. Vocês têm que tomar café com isso. Vocês têm que almoçar com isso. Vocês têm que jantar com isso. Cada vez que você for fazer uma oração, você vai declarar isso. Você vai profetizar isso. E crer que Deus vai fazer isso. Sabe por quê? Porque está dizendo aqui em terceiro lugar, a unção converterá Ele, o Pai Celestial, a unção do Pai Celestial, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nos últimos dias haverá conversão em massa. Aleluia. Creia que seu filho vai ser alcançado. Aleluia. Que seu marido vai ser alcançado. Que a sua esposa vai ser alcançada. Que seu avô vai ser alcançado. Seu bisavô vai ser alcançado. Amém? Que seus netos serão alcançados. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você crê nessa promessa? Quando essa história aconteceu, registrada lá em Atos capítulo 16, a Bíblia fala que Paulo estava naquele lugar chamado como que uma bifurcação da vida. Paulo se encontrava no lugar, a Bíblia diz que ele desejou ir para a Ásia, mas o Espírito do Senhor o impediu de ir. Depois Paulo desejou ir para a Bitínia, mas o Espírito do Senhor também não deixou que Paulo fosse. E Paulo, como entendeu que não tinha que ir para aqueles lugares, a Bíblia diz que ele contornou a cidade de Mísia, onde ele estava, e ele foi parar numa cidade chamada Troade. Troade era uma cidade que ficava entre estas outras cidades que Paulo desejava ir. Eu costumo dizer que esse era o lugar de decisão de Paulo, e Paulo ficou ali algum tempo naquele lugar até buscar a direção de Deus, para onde Deus queria mandar. E a Bíblia diz que na mesma madrugada o Espírito do Senhor deu um sonho a Paulo, deu uma visão a Paulo. E a visão, Paulo via um homem que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, diz a Bíblia lá em Atos, Paulo entendeu que o Espírito do Senhor estava o enviando para a Macedônia. Para ir para a Macedônia, Paulo tinha que atravessar todo um rio chamado Rio Ageu. Ele estava de um ponto, ele teria que atravessar este rio Ageu até a outra região onde estava a cidade da Macedônia, onde ficava a região da Macedônia. E quando Paulo chega naquele lugar, ele vai orar numa região onde havia um rio, e ele encontra algumas mulheres que estão ali fazendo não sei exatamente o que, mas Paulo foi ali para orar. E ao encontrar aquelas mulheres, ele começou a pregar o Evangelho e se converteu uma mulher rica. Aleluia. Se converteu uma mulher rica chamada Lídia. Diga aleluia. Diga: Deus vai salvar os ricos dessa cidade. Os homens de paz, o homem do cântaro. Busque o homem do cântaro. Deus vai salvar o homem do cântaro. O homem do cântaro é a chave que vai abrir a porta para que nós possamos fazer a ceia do Senhor. Aquela mulher era uma mulher chave. Aquela mulher se converteu quando Paulo pregou o Evangelho, e na mesma hora a Bíblia diz que ela convidou Paulo e os seus companheiros de viagem para se hospedar na sua casa. Olha que bênção. Deus converteu aquela mulher e Deus deu alívio à vida de Paulo. Mas o interessante que me chama a atenção nesse texto é que a visão era um homem pedindo para que Paulo passe a Macedônia. Mas a primeira pessoa que Paulo ganha naquele lugar é uma mulher. O interessante é porque Deus tem nos dado uma visão e a gente às vezes interpreta equivocadamente a visão que Deus tem nos dado. Eu quero dizer que a visão que Deus tem plantado na sua vida, as promessas que Deus tem plantado na sua vida ao longo desses anos, Deus quer ajustar esta visão e fazê-lo entender claramente o que Ele deseja com esta visão na tua vida. Sabe por quê? Porque as pessoas que nós não imaginamos são aquelas que vão se converter. Amém. Aquelas que você julgar difíceis de serem convertidas são aquelas que Deus vai alcançar. Aleluia. Diga aleluia. Glória a Deus. O pastor Kevin estava há pouco me falando que teve a oportunidade de visitar o padre da cidade quando ele esteve doente. Não sei se é o mesmo, mas deu a oportunidade de orar com ele em uma ocasião, e que ele foi um testemunho muito bom da parte do pastor. Eu tive a oportunidade de fazer um casamento, um culto de ações de graças recentemente, aquele chamado cultos ecumênicos. Eu gosto muito de fazer, mas fui convidado, era uma pessoa muito amiga, e aí eu fui. E tinha junto comigo justamente um padre que ia fazer também
ia ter dado uma palavra. Achei engraçado porque eu sentei ali, depois ele sentou próximo de mim e eu estava lendo as escrituras e eu não falei absolutamente nada. E ele olhou para mim e disse assim, ele disse a mim, eu concordo com tudo aquilo que eu estou vivendo na Igreja Católica. E eu olhei para ele assim, e eu não falei nada, eu não tinha falado nada para ele. Deus já está começando a falar no coração daquele homem. E eu olhei para ele e eu disse, eu também não. E eu comecei então a compartilhar. Eu disse, você não concorda? Ele começou a falar, não, algumas coisas que nós fazemos e tal. E eu disse, glória a Deus, porque Deus está fazendo uma obra dentro da Igreja Católica também. Nós não se enganem. A gente às vezes fica com nossos preconceitos achando que Deus não pode salvar. Deus vai salvar pessoas dentro da Igreja Católica também nesse último tempo. Porque o derramamento do Espírito que o Senhor vai dar será um derramamento que vai além do convencional, além do que nós esperamos, porque a gente espera avivamento nas nossas reuniões. A gente espera que o avivamento virá quando nós estivermos cantando uma canção de amor para Ele. Necessariamente o avivamento não virá assim. Eu creio que o avivamento virá quando nós entendemos que Deus vai começar a derramar o espírito de arrependimento sobre cada lugar, sobre cada casa. Pessoas vão se converter na sua casa, pessoas vão se converter no estacionamento da sua casa. Amém. Pessoas vão se converter quando estiverem indo para trabalhar, para o trabalho. Eu creio que Deus vai começar a trazer toda a palavra que um dia alguém ouviu, esta palavra vai brotar e de repente pessoas começarão a se arrepender em meio das avenidas. Aleluia! Porque quando Deus vier, Ele vai fazer de uma maneira sobrenatural. Deus não depende de mim, não depende de você para salvar as pessoas dessa cidade. Deus disse, eu vou enviar o Espírito, a unção do profeta Elias, e nos últimos dias essa unção vai converter o coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais. Aleluia. Haverá salvação da família. Família será alcançada. A família será reconciliada. Deus quer reconciliar a sua casa. Diga para o seu senhor, Deus quer trazer reconciliação na sua casa. Ele quer fazer, e Ele vai fazer, e Ele vai promover reconciliação na sua casa. Diga aleluia. Deus vai fazer e vai trazer reconciliação na sua casa. Deus vai restaurar o que por muito tempo estava preso, estava amarrado. Deus vai começar a restaurar. Deus vai trazer esta unção de atar, de novamente reatar os relacionamentos. Marido vai se converter à esposa, a esposa vai se converter ao marido. Amém. Os pais vão se converter aos filhos, os filhos vão se converter aos pais. Amém. Domingo passado nós tivemos uma reunião muito importante. Quando a Daniela me trouxe uma palavra de arrependimento sobre a igreja, e foi um tempo muito precioso de arrependimento para nós. E naquele mover de arrependimento, meu filho, homem primogênito Júnior, Ebenezer Júnior, ele veio. E ele me abraçava, e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava, e chorava. E eu não sabia por que ele estava chorando. Mas na hora eu disse assim, meu filho, se você está chorando porque eu te magoei alguma palavra, eu quero pedir perdão a você agora. E ele no meu ouvido disse, eu te peço perdão do pai também. Deus está fazendo isso, criando na verdade vínculos novamente. O pai convertendo ao filho, e o filho convertendo-se ao pai. Diga aleluia. Famílias convertidas, os nossos filhos vão servir ao Senhor. Nenhum dos nossos filhos se perderão. Amém. Nenhuma unha vai ficar no inferno. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você crê nisso? Quantos creem nisso? Quantos podem aplaudir o Senhor se você crê nisso? Um forte aplauso, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele está convertendo pessoas. Eu tenho visto famílias inteiras se convertendo lá na igreja, pastor João. Sei que você deve estar experimentando isso aqui também. Famílias inteiras. Tem uma família lá tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que cada dia eu descubro que tem mais uma pessoa na igreja que é da mesma família. Recentemente tinha um rapaz muito enfermo, um adolescente nessa família. E aí a gente descobriu o tamanho da família, porque Deus está operando um milagre na vida dele, curando de leucemia. E
a família toda foi no culto de ações de graças, né? E eles tomaram uma pancada toda. Eu disse, meu Deus, que família grande, não é? Glória a Deus, Deus está salvando a famílias inteiras, diga aleluia. Deus é poderoso para fazer isso. Mas por que Deus fez isso? Por causa da linguagem de fé que nós temos que ter. Comece a declarar, Deus vai salvar a minha família. Deus vai salvar a minha família. Ah, mas meu pai é muito difícil, meu pai, ele nunca vai se converter. Olha, irmãos, quando ele se converter, ele vai ser tão pentecostal que você vai estranhar. Você vai dizer, meu Deus, eu não pensei que meu pai ia se converter tanto. Porque eu creio que Deus vai mudar a nossa história. A profecia diz, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e do coração dos filhos aos pais. Quando Paulo está em Filipos, depois de ganhar Lídia, ele prega o Evangelho, é perseguido e ele é preso. E lá no presídio estava com Silas, e a Bíblia diz, seu companheiro, eles começaram a orar e a adorar. E quando eles começaram a orar e a adorar, houve um terremoto, um tremor, e as cadeias caíram por terra. E a Bíblia diz que o carcereiro, pedindo luz, saltou aonde eles estavam, vendo o poder que havia sido manifestado naquele momento. Disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? E ele disse, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se você vai perceber os dois relatos do livro de Atos, tanto da história de Lídia, como da história do carcereiro, que a Bíblia não diz o nome, você vai encontrar que Lídia e toda a sua casa se converteu. E o carcereiro e toda a sua casa se converteu. Nós estamos debaixo de uma promessa, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Creia que a sua família será alcançada para a glória de Deus. Amém? E o Brasil está vivendo um momento maravilhoso. Deus decidiu salvar o Brasil. Aleluia! Para o momento final. Deus decidiu salvar o Brasil. Eu disse ontem e repito, 7.000 pessoas se convertem atualmente no Brasil diariamente. Já pensou o que significa isso? Significa que em 2015 nós seremos uma população, na maioria evangélica nesta nação. Ainda que, infelizmente, ao mesmo tempo que cresce a população evangélica, cresce a população dos chamados evangélicos que não frequentam igrejas. Porque hoje 13,6% da população brasileira são chamados já de evangélicos, mas que não frequentam a igreja. Mas eu creio que Deus vai mudar essa história. Porque Deus quer fazer algo novo, algo sobrenatural sobre as nossas igrejas e sobre as nossas cidades. Eu quero nesta noite profetizar em nome de Jesus que Tanabi será conhecida em São Paulo, não como uma cidade pequena, como uma cidade de poucos habitantes, mas assim como Belém. Eu profetizo que Tanabi seja conhecido por um grande avivamento que o Senhor declarará nesta cidade. Eu creio, Senhor, que Tu vais converter famílias inteiras pelo Teu poder. O Senhor vai dar sonhos, o Senhor vai dar visões, o Senhor vai dar revelação a pessoas em suas próprias casas, e elas procurarão as igrejas evangélicas. E ó Deus, eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor entregue 10% desta cidade nas mãos dos pastores deste lugar, Pai. Entregue, Senhor, nas mãos da igreja Moriá 10%. Demos 3.000 pessoas convertidas para a Tua glória, Pai. Ó Deus, que seja uma igreja capaz de impactar, de fazer uma concentração na praça e atrair uma multidão sobrenatural, Senhor. Eu creio que o Senhor vai tirar esta igreja das quatro paredes e levá-la às ruas, porque o Senhor não nos chamou para ficar apenas nas quatro paredes, mas o Senhor nos chama para sair às ruas, para pregar o Evangelho, para profetizar no meio da cidade, nos quatro cantos dessa cidade, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o chamado Evangelho. Eu profetizo que Deus vai fazer isso de maneira sobrenatural. E eu oro para que haja verdadeira e genuína conversão em seu coração. Que cada crente desta igreja seja convertido. Amém, Pai. Não seja só crente. Porque tem muito crente nessa nação, mas precisa ter muita gente convertida.
Hoje as estatísticas dizem que nós somos 40 milhões de evangélicos. É uma população considerável. Até os políticos já estão vendo com isto. Nós somos uma população grandiosa. E estamos crescendo cada dia. Cada dia estes números estão avançando. E não se engane. As estatísticas, elas não são verdadeiras. Porque as estatísticas têm preconceitos. Mas Deus decidiu salvar o Brasil e vai ter muita gente convertida. Você não se engane, não tenha dúvida disso. Mas o Senhor quer que haja verdadeira conversão. O que é conversão? É mudança. É mudança que vem por arrependimento. Nós temos pregado arrependimento nos últimos dias porque cremos que arrependimento é a palavra para os últimos dias. Terça-feira, nós estamos fazendo, vou terminar com isso. Terça-feira nós vamos fazer o último ato profético de 70 dias de jejum e oração, que tem sido feito pelo Brasil desde o dia 7 de setembro até o dia 15 de novembro, ungindo o marco zero da cidade. E terça-feira vamos ter lá uma pequena multidão, que mais uma vez vai estar no marco zero da cidade do Recife, profetizando que Recife é do Senhor Jesus. Recife é do Senhor Jesus. Nós estamos profetizando isso e cada dia Deus está trazendo muita gente convertida naquela cidade. Eu creio que a Copa em 2014 está vindo para o Brasil, não é apenas para construir estádios, para aumentar os domingos, a ausência das pessoas das igrejas, para que elas continuem indo assistir o Flamengo, o Corinthians, o Santos, o São Paulo, e seja lá quem for. Deus vai estar construindo permitindo a construção desses grandes estádios para o grande avivamento que o Brasil espera. Amém? Esses estádios vão receber a multidão. Nós vamos tomar conta desses estádios. Aleluia! Glória a Deus! Porque em outras cidades não precisa nem mesmo construir outros estádios, porque eles estão construindo. É porque vai ter tanta gente convertida e a gente vai ter que fazer tanto culto nessa nação que a gente vai ter que ir para os estádios. Amém. Vai ter dia, pastor, que é hora que não dá para reunir lá no local lá, que dá para 1.200, 1.500, 2.000 pessoas, como vocês fizerem a galeria. Vocês vão ter que ir para um estádio para fazer uma conferência, né? Para ganhar a multidão para Cristo. Amém ou não amém, gente? Vocês creem que Deus pode fazer isso? Mas Deus fará isso como resultado maior do seu testemunho. É tempo de a gente converter de verdade. É tempo da igreja se converter de verdade, gente. Não é tempo de brincar do Evangelho. Sabe por quê? Porque toda conversão nos leva à cruz de Jesus. Evangelho sem cruz não é Evangelho. O Evangelho que eu creio é o Evangelho que nos leva para a cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga, disse Jesus. Seguir a Jesus implica em renunciar, sabe, abrir mão de seus direitos para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Muitas vezes nós temos que nos humilhar, considerar o outro superior a nós, para que o nome de Jesus seja exaltado. Lá no seu trabalho, Deus vai te exaltar quando o seu testemunho for mais forte, for mais poderoso. Amém? Quando você se submeter ao seu patrão e ele, por mais que te castiga, mais você se submete, aí Deus vai te exaltar e vai te colocar em posições maiores ainda, porque Ele está com os olhos postos sobre toda a terra, diz a Bíblia, para abençoar aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele vai abençoar, mas Ele vai abençoar aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele não está interessado necessariamente naquilo que você pensa estar fazendo. Ele está interessado em ver o teu coração. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. Ele sabe nossas debilidades, nossas falhas, as áreas que nós precisamos crescer e aperfeiçoar. E é isso que Ele quer converter a cada dia. Convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração. Esta é a palavra dos últimos dias. O Senhor vai trazer muita conversão. E nós precisamos nos arrepender, mudar de atitude. Se o seu namoro não é o ideal, muda a atitude. Se o teu casamento não está o ideal, muda a atitude.
Não precisa mudar de mulher, Deus vai transformar ela para você. Você não precisa mudar de marido, Deus vai transformar ele para você. Amém? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele vive, Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Amém? Tenha uma linguagem de fé. Diga para a pessoa ao seu lado, mantenha uma linguagem de fé. Segundo, Deus está arrancando o espírito de orfandade do meio da igreja. Diga, você não é órfão, diga para ele. Você tem pai. Terceiro lugar, o Senhor está trazendo muita conversão. Deus vai converter. Deus vai trazer conversão nas nossas casas e nas nossas famílias, nos nossos bairros, na nossa fábrica, na empresa, lá no seu trabalho, lá no seu comércio, lá onde você está. Deus vai começar a salvar muita gente. Deus vai te usar para salvar pessoas de maneira sobrenatural. Se você crer, Ele fará isso nesta noite. Baixe a sua cabeça, por favor.